Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13. Amém, meus irmãos? Domingo eu dei uma palavra à igreja. Quem estava aqui? Amém? Quem estava domingo? Quarta, aliás, perdão. Eu estou perdido porque eu pulei um dia. Quarta-feira passada. Amém? Que dia que é a volta de Jesus? Amém. Para nós é hoje. Amém? Aqueles que são do Senhor esperamos sempre ardentemente como se fosse hoje. Então, é como aquele que está sempre preparado, aguardando e vigilante, para que não seja pego de surpresa. E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, eu quero compartilhar mais algumas coisas com vocês nessa noite. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Amém? Podem sentar. Fala assim comigo: eu sou o filho da luz. Amém. Se nós somos filhos da luz, nós ficamos à luz e à luz estamos sempre. Aqui, Paulo, através do Espírito Santo, faz uma analogia entre luz e trevas, entre luz e escuridão. Ele não está falando, obviamente, do natural. Ele não está dizendo para nós que nós devemos ficar com a luz acesa e que nem uma mariposa acordado 24 horas por dia. Ele está dizendo que nós devemos estar sempre vigilantes. E ele nos exorta aqui, o Espírito Santo nos exorta e fala conosco que devemos ficar atentos sempre a todas as coisas ao nosso redor. Estarmos atentos, porque assim como um ladrão vem sem avisar, como na quarta-feira passada eu comentei aqui, um ladrão ele não avisa, ele não vai avisar, ele não vai passar na sua casa, deixar um bilhetinho dizendo: olha, amanhã passarei por aqui, por favor, deixe a porta destrancada, vai me facilitar, não preciso arrombá-la. De maneira alguma. Então ele está nos mostrando e falando, e o Espírito fala conosco mais uma vez essa noite, porque de quando em quando nós temos que trazer à luz a questão de que Jesus vai voltar. Amém, igreja?
Assim como na antiga aliança foi dito pelos profetas e pelos homens de Deus que ele viria e nasceria e viria até nós. E muitos cansados começaram a duvidar ou até acostumaram com aquilo e diante disso eles não ficaram atentos ao período e ao tempo. E Jesus veio e aqueles que estavam ali, sabendo somente pela religiosidade, perderam de aceitá-lo e reconhecer. E da mesma maneira corremos o risco agora. Eu falei a respeito da apostasia, nós devemos tomar muito cuidado com isso. E hoje eu quero falar a respeito de alguns sinais do Senhor para as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Ele falou a respeito de alguns sinais para nós ficarmos atentos. Alguns sinais que precederiam a sua volta. Vamos comigo no livro de Mateus. Vamos dar uma olhadinha a respeito desses sinais, dessas palavras que o próprio Senhor disse a cada um de nós. Ele deixou escrito, deixou falado. Eu quero pegar aqui com os irmãos em Mateus capítulo 24. Antes disso, no capítulo 23, depois você dá uma olhada em casa, Jesus, ele começa a ser questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, a respeito das coisas, a respeito dos fatos e da vinda do Messias, sendo que ele próprio estava ali. E de repente ele começa a falar que ele veio para aqueles que são deles, e aqueles que eram deles não o reconheceram. Ele começa já a mostrar o que iria acontecer. E ele começa, a partir do capítulo 24, conhecido como o famoso sermão, Palavra do Senhor, do final dos tempos da sua segunda vinda. E ele dá aqui alguns sinais, ele fala de algumas coisas. Algo que aconteceria naquele período, daquela geração que estava com ele naquele momento, algo que seria ali para aquelas gerações próximas e também alguns sinais que viriam para gerações futuras, que no caso a igreja, que somos nós, a Israel de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero então estar aqui conversando com os irmãos, apresentando esses sinais proféticos que o próprio Senhor Jesus, ele colocou para nós virmos linkando para a nossa vida e entendemos que a sua palavra é irrevogável. A palavra do Senhor é uma só. Amém? Então, nós precisamos ficar atento a todos esses sinais que o próprio Senhor Jesus falou a respeito da sua segunda vinda. Então vamos aqui, no comecinho, no capítulo 24, aqui do versículo 1 e 2. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Então ele está falando a respeito das coisas que iriam acontecer. E essa primeira palavra profética de Jesus era para aquela geração que estava com ele naquele momento. A hora que mostraram o templo, chegaram para Jesus, falando: olha que grandeza, que coisa maravilhosa. Esse já era o segundo templo, construído por Herodes, para agradar o povo. E realmente não era tão magnífico como o templo de Salomão, mas feito com uma coisa maravilhosa. E ele pegou e falou o seguinte: está vendo esse templo que está aqui? Eu acabei de falar com vocês a respeito da minha segunda vinda, e eu quero dizer para vocês, o primeiro fato que vai acontecer, o primeiro sinal que eu quero deixar claro, que isso que vocês estão vendo, essa obra maravilhosa que vocês estão me mostrando, isso aqui não ficará pedra sobre pedra. Amém, meus irmãos? E esse fato ocorreu. Essa palavra aconteceu com aquela geração que estava com ele. Pois no ano 70 depois de Cristo, ou seja, um pouco antes de, por exemplo, João ser deportado para a ilha de Patmos, veio o general Tito diante de uma revolta dos judeus e eles destruíram o templo. O general Tito acabou com o templo e não deixou pedra sobre pedra. E esse templo, meu irmão, até hoje não foi reconstruído. Amém?
Então esse é o primeiro sinal que o Senhor Jesus dá a respeito da sua segunda vinda. Ou seja, ele fala, olha, daqui a pouco eu estarei subindo aos céus, mas eu quero dizer para vocês, o primeiro sinal de que eu estou falando que vou voltar, que retornarei, é que isso aqui que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra. Porque ele já estava ali adiantando e falando com a igreja, a partir de agora, de que o Senhor não habitará mais em templos feitos por mãos humanas. Amém, meus irmãos? Porque não havia mais necessidade desse templo, apesar de que há uma promessa para os judeus de uma restauração, mas isso nós vamos estar falando mais adiante. Então esse foi o primeiro sinal, o primeiro indício que o próprio Senhor Jesus deixou para nós como igreja, e realmente aconteceu na íntegra. Não deu ali 50 anos do período em que ele falou, porque ele estava ali com quase 30 anos de idade, quando ele deu essa profecia, e no ano 70 realmente foi destruído como assim ele tinha falado, na bênção. Amém? O segundo sinal que o Senhor dá para uma geração próxima àquela que estava com ele. No capítulo 24 mesmo, vamos um pouco mais à frente, vamos pegar aqui no versículo 32. O versículo 32 nos diz o seguinte: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? A palavra do Senhor é irrevogável. A palavra do Senhor é uma só. Apesar de muitos terem como coisa passageira, ou que Deus esqueceu do que falou, e eu quero dizer para vocês, igreja, para todos nós que estamos aqui, assim como está dito aqui, a palavra do Senhor é irrevogável, e tudo o que ele disse acontecerá. E agora o Senhor dá uma segunda profecia, um segundo sinal a respeito da sua segunda vinda. Então todo esse capítulo aqui, que nós estamos vendo, esse capítulo 24, ele vem falando a respeito da sua segunda vinda, e agora ele fala não àquela geração que está com ele, mas a outras gerações que virão pela frente. E ele diz, prestem atenção, prestem muita atenção, assim como vocês verem e notam, e conhecem a respeito da figueira. E quando a figueira, ela começa a brotar, tornar tenro, dar folhas, e ali você já sabe que está próximo o verão, está próximo a dar frutos. Amém, meus irmãos? A figueira, nós já estudamos aqui, eu quero estar falando com os irmãos, é o símbolo de Israel. A figueira é um dos símbolos de Israel. E aqui o Senhor Jesus, ele está falando novamente a respeito de mais um sinal a respeito da sua segunda vinda. Olha só, versículo 33. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? Jesus. Quando vocês verem essas coisas, então o primeiro sinal que Jesus dá, o templo será destruído. E o templo foi destruído. O segundo sinal que ele dá a respeito da sua segunda vinda, também diz respeito a Israel. E as duas Israel, a Israel da aliança, antiga aliança, a Israel Jerusalém, o povo de Deus, como também a Israel, a igreja, nós como Israel do Senhor. E ele falou, olha, vocês são tão atentos às coisas naturais, vocês sabem que quando a figueira, ela começa a tornar os seus galhos tenros, sair as folhas, você sabe que está próximo o verão. No verão em Israel é quando dá o figo, quando nasce o figo, o fruto da figueira. E essa é a segunda profecia, em que também aconteceu na íntegra. Como eu falei para vocês, a figueira é o símbolo de Israel. E desde do ano 70, onde houve a primeira dispersão do povo de Israel, daquela terra, pela perseguição dos romanos, na revolta que fizeram contra Roma, nós vemos que Israel, ela acabou, sumiu do mapa.
Israel deixou de existir como nação. Já estava como domínio romano há muitos anos, mas a partir daquela revolta, a partir da destruição do templo, Israel deixou de existir como nação. E aqui o Senhor está falando, olha, o segundo sinal que eu falo para vocês, que eu voltarei, que Ele estará à porta, é quando a figueira brotar novamente. E nós vemos essa palavra acontecendo na íntegra. Agora não é para aquela geração que estava com Jesus naquele momento. Agora já vem para gerações futuras. E nós vemos que em 1948, depois da Segunda Grande Guerra, a resolução da ONU, em maio de 1948, Ben-Gurion, tido como primeiro-ministro de Israel, ele faz uma declaração pública, apoiado pela ONU, onde é recriado o Estado de Israel. A figueira brotou. As coisas, os galhos começaram a ficar tenros. E então aqui o Senhor nos dá uma segunda pista, uma segunda palavra a respeito da sua segunda vinda. E depois todo esse decorrer desse capítulo 24, ele está falando a respeito, ele sendo questionado por seus discípulos, e ele falando a respeito da sua segunda vinda. Ele falou, é o seguinte, o primeiro sinal, o templo vai ser destruído. O segundo sinal que eu passo para vocês é o seguinte, meus irmãos, prestem atenção, a hora que a figueira começar a brotar, e eu quero que vocês olhem os detalhes da palavra. Jesus não falou a respeito de estar dando frutos. Ele está falando a respeito da figueira começar a brotar. Dar sinal de vida. Uma figueira, para quem já teve em casa, conhece, quando chega no inverno, parece que ela morreu. Ela fica somente galhos, cai as folhas, cai tudo, parece que morreu a árvore, a figueira. E ali naquele momento, quando começa a brotar, você sabe que já está próximo o verão, já está próximo a época dos frutos, está próximo. E olha, presta atenção, lê comigo novamente o versículo 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Sabeis que logo, logo vai dar frutos. Interessante que essa semana eu estava lendo num jornal, um noticiário, eu estava vendo um noticiário, lendo, e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. A respeito do figo. E falando, os botânicos falando, que o figo, esse figo que a gente conhece, esse fruto, nós chamamos de fruto, na verdade não é fruto, é uma flor. Vocês sabiam disso? Quando nós comemos um figo, nós não estamos comendo um fruto, nós estamos comendo uma consequência de uma flor. Eu olhei isso, falei, ué, o que é isso? E me chamou a atenção, pelo fato de ser figo, figueira, e o figo é uma planta profética, assim como a romã, assim como outras. Eu falei, é uma flor invertida. Uma flor invertida? Sim, o figo é uma flor invertida. O figo, ele tem dentro dele, quando ele está verde, pelo lado de fora, você já viu um figo verde? Quem já comeu doce de figo aí? Compota de figo, amém? Já viu o figo maduro? O figo maduro, que cor que ele é por fora? Preto, meio escuro, né? Um cinza escuro, preto. Aí essa flor já cumpriu e já se tornou fruto. Dentro do figo, que nós chamamos de fruto, tem vários frutos. E quando ele fica preto é porque já foi fecundado. Então, o figo, ele é uma flor ao contrário, em que a flor está para o lado de dentro. E o interessante é que os botânicos analisando, eles falaram o seguinte, a flor do figo fica para o lado de dentro, para que não seja atingido por nada, a não ser por uma fecundação única, que existe para o figo. E aquilo foi me chamando a atenção, fui lendo, puxa, é uma flor invertida. E a hora que é fecundado, aí sim, quando você come um figo maduro, você está comendo os frutos que tem dentro. A hora que você parte o fruto maduro, o figo maduro, você vê dentro, são vários, ali sim, aqueles pequeninos é que são os frutos. E isso eu falei, é de Deus. Já me deu um clique. Porque nós somos Israel do Senhor. E o Senhor quer que nós venhamos a dar frutos. Mas o Senhor quer de nós uma única fecundação.
E aí nós estávamos lendo a reportagem e aquela história ali me chamou a atenção, porque falou o seguinte: como as outras flores, elas podem ser fecundadas por abelhas, por mariposas, enfim, qualquer tipo de inseto que pousa aqui, pousa ali, pousa aqui, pousa ali. O figo não. O figo, ele é polinizado somente por uma vespinha chamada vespa do figo. Só ela, única, exclusiva, ela só fecunda figos. Ela não vai em outra flor. E quando nasce o figo daquela maneira, para aquela frestinha dele embaixo, ela entra, e somente essa mosca, a mosca do figo, ela consegue entrar dentro do figo. E a hora que ela entra no figo, que nós chamamos de fruto, que na verdade é uma flor, ela vai e leva o pólen. Ela entra lá dentro e pega o pólen de um, passa para o outro, aquelas várias flores que está lá dentro, ou seja, está fechado, uma coisa fechada, e ela polariza e nasce as flores, e as flores são fecundadas e transformam em fruto, é a hora que fica maduro. E aí eu entendi uma coisa, não sei vocês, mas por exemplo, lá na minha terra, a minha mãe tinha no quintal um pé de figo. E a gente ia no mercado e comprava aquele figo gostoso, macio, que você pega e abre. E o figo lá da minha casa, verde, puf, cai no chão. Fica verdinho, só serve para fazer compota doce. Vocês já viram isso, gente? Hã? Por quê que ele não passa disso? Porque aqui no Brasil, são pouquíssimos lugares que tem essa mosca, a única que entra. E a hora que ela entra, ela deixa suas antenas, ela deixa suas asas, e ela morre lá dentro. Ou seja, quando você come um figo maduro, você está comendo também restos mortais da mosca. É verdade, eu estava lendo esse artigo. Eu vou trazer para vocês. Comendo mosca. Mas tudo isso está dentro do plano de Deus, ali na botânica. Porque a mosca, ela se decompõe lá dentro e ela tem elementos necessários também para o figo. É por isso que onde não tem essa mosca, você pode ter o figo cai do pé e não amadurece. Ou seja, ele fica somente em flor e nunca dá fruto. A hora que deu esse clique, eu falei, é de Deus. Porque nós somos Israel de Deus. Assim como eles, pela aliança com Abraão, Isaque e Jacó, são aliança, são povo de Deus. E nós só daremos frutos quando nós somos fecundados pelo Espírito Santo do Senhor. Não há outro que possa fecundar, não há outro que possa agir nas nossas vidas e fazer-nos dar frutos, e frutos que permaneçam. Aí que eu vi, não é à toa que Deus deu isso como símbolo de Israel, como símbolo da igreja, como símbolo do povo de Deus. E essa palavra me chamou muita atenção. Eu até guardei lá em casa, depois eu vou trazer para vocês. É sério isso. Então nós somos fecundados, e aquela mosca que entra, ela derruba as antenas, derruba a asa a hora que ela entra, e ela lá dentro tem, né, os pólens, ela mesma faz os trabalhos, ela mesma fecunda, ela mesma morre lá. Ela entrou, é uma vez só. E a hora que ela entra, o figo fecha. E pronto, não entra mais nenhuma. E a partir dali, começa todo o processo e o agir. A partir do momento que o Espírito Santo age na igreja, a partir do momento que começa a agir, aí sim, a igreja dará frutos, e frutos que permanecem. E esse foi o segundo sinal que Jesus a respeito de Israel. Falou, olha, a hora que a figueira começar a brotar, se prepara, porque está próxima a vinda do Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Está próximo. E aqui ficou muito bem claro, é a hora que começa a brotar, a hora que começa a ter vida. E Israel começou a ter vida como nação em 1948. O profeta Zacarias diz, é possível em um dia existir uma nação? Deus fará existir. E Deus fez. Em toda a história da humanidade, nunca na história da humanidade surgiu uma nação em um dia, do nada. Em um dia. Porque Deus é Deus. Amém? Fala assim comigo, Deus é Deus. Somente Israel, meu irmão. Não existe outra na história da humanidade. Nações nascem com um povo que talvez vai indo ali, pode ser que saiu de um outro povo e tal, e vai caminhando e tal. Mas não, ali foi, num ponto, numa assinatura das organizações das Nações Unidas, pela mão do Senhor. Ontem não existia, hoje existe.
Tanto que foi uma correria tão grande, que quando Ben-Gurion falou a respeito da nação de Israel, eles não tinham nem bandeira. Aquela bandeira de Israel, né, com a estrela de Davi, com aquelas faixas azuis, isso é histórico, você pode olhar isso nos livros aí, nos documentários. Eles saíram correndo, agora precisamos de uma bandeira, é a mesma bandeira, esquecemos da bandeira. Aí, por acaso, tinha uma mulher que estava com um pano branco e uma estrela de Davi, bota aí a estrela de Davi. E por acaso era azul, é azul, mas ficou meio sem graça, só azul. Põe uma faixa azul em cima, outra embaixo, pronto, virou bandeira. Porque a correria foi tão grande. Pode um dia nascer uma nação? Pode, com o poder de Deus. Amém, meus irmãos? E essa é o segundo sinal que Jesus fala a respeito da sua segunda vinda. Então ele fala, olha, o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Aconteceu no ano 70. E eu quero dizer outra coisa para vocês, preste atenção na minha palavra. Vocês são espertos, vocês conhecem, vocês sabem. Quando a figueira, Jesus quando falou isso, meu irmão, os apóstolos sabiam muito bem que ele estava falando a respeito de Israel. Porque os profetas sempre referiram a Israel como uma figueira, também refere-se a outras, mas principalmente a figueira. Falou, olha, quando ficar tenros, quando sair as folhas, está às beiras, está às portas, o Salvador. Amém, meus irmãos? E o terceiro ponto que ele mostra, também diz respeito, agora vamos em Lucas, que Lucas é mais detalhista, a mesma passagem, agora vai comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 21 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21. A mesma passagem, o mesmo sermão profético de Jesus a respeito da sua segunda vinda. Mas aqui nós temos um detalhe a mais, que Lucas é mais detalhista. No versículo 24. Amém? Acharam aí? Olha só, agora o terceiro sinal que Jesus fala. Cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. O Senhor Jesus está falando a respeito do povo de Israel. E realmente caíram ao fio da espada. E foram levados cativos a todas as nações. Tinha judeu para todo quanto é lado. Amém, meus irmãos? Até retornar a ser nação em 1948. Agora aqui, olha que interessante esse outro ponto. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Amém? Fala assim, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se completem. E aqui tem mais um sinal do Senhor a respeito da sua segunda vinda. Então Jesus está falando a respeito dos sinais que precederiam a sua segunda vinda. Sinais que indicam que ele vai voltar. Amém, meus irmãos? A destruição do templo aconteceu na íntegra. A restauração do Estado de Israel aconteceu, já sabemos disso. E aqui também ele falou, olha, Jerusalém será pisada por gentios, até que complete o dia deles. E a hora que completar o dia deles, nunca mais será pisado por outros povos. Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, vocês sabem da história, em 536 a.C. E desde então, Jerusalém sempre esteve sob domínio de outras nações. Agora estou falando de Jerusalém, a cidade de Davi, o local escolhido tanto para a ascensão de Jesus, como para a sua segunda vinda. Amém, meus irmãos? E Jerusalém ficou sob o domínio de todas as nações da terra. Passou dos babilônicos para os sírios, depois para os gregos, na época de Alexandre o Grande, depois de Alexandre o Grande para os romanos, depois os romanos, os turcos otomanos, depois os turcos otomanos, os ingleses, e depois os ingleses ainda teve um domíniozinho dos alemães, ali na Segunda Grande Guerra, e depois volta o domínio dos ingleses novamente, e Jerusalém fica nessa questão, e por último, entram agora os árabes e tomam conta, erguem aquelas mesquitas que estão lá, a mesquita de Omar, aquela mesquita grande, a outra pequena ao lado, e até então Jerusalém inteira estava sob domínio de outras nações. Ou seja, em 1948, quando Israel foi novamente retornado como uma terra do povo de Deus, do povo de Israel, ficou tudo em volta e a ONU colocou uma capital chamada Tel Aviv.
em hebraico, monte. Aviv, que floresceu de modo sobrenatural. Já ouviram falar Aviv? Fica ligado. O monte que floresceu de maneira sobrenatural. Agora nós estamos no ano de 1967. Dia de Yom Kippur. Dia do perdão. Festa dos tabernáculos em Israel. E de repente, o povo de Israel todos celebrando. O exército de Israel, exército da Força de Defesa de Israel celebrando. Todos celebrando. De repente as nações árabes ao redor, junto com a Síria, planejam atacar Israel e tirá-la do mapa. E, meus irmãos, acontece, isso aqui também é fato, vocês podem pesquisar, uma guerra que aconteceu e teve o seu desfecho em 6 dias. Ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Eu não tinha nem nascido, mas tinha outros aí que já era velho, barbado. Tá certo? Foi atacado. Eu vou pegar aqui para vocês, tá? Isso aqui de uma revista que eu assinava, Aventuras na História, falando a respeito da Guerra dos 6 Dias ou Guerra do Yom Kippur. Enquanto o povo celebrava, adorava o Senhor, o exército de Israel foi todos também para adorar a festa dos tabernáculos, Deus habitando no meio do povo. E aqui, isso aqui é da Aventuras da História, revista da editora Abril. Olha que interessante, eu vou ler para vocês. Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, em 1967. 80 mil egípcios, presta atenção, 80 mil egípcios dominaram 500 soldados israelenses no canal de Suez. 1.500 tanques sírios invadem as colinas de Golã. O Egito ataca pelo sul. Os sírios atacam pelo norte. 1.500 tanques sírios invadem as colinas de Golã contra um tanque israelense. A maior parte do contingente dos soldados de Israel estavam de folga na festa dos tabernáculos e celebrando o dia do perdão, Yom Kippur. Israel pede ajuda aos Estados Unidos, mas Henry Kissinger, quem lembra de Henry Kissinger? Eu não lembro. Henry Kissinger, tá? Então o secretário de Estado americano diz que tem que agir com cautela para evitar uma crise do petróleo contra os árabes. A União Soviética bloqueou qualquer tentativa da ONU de negociar um cessar-fogo e reforçou os árabes com suprimentos de ar e mar. O rei Saddam Hussein, da Jordânia, enviou seus blindados para a Síria. A Arábia Saudita e o Kuwait também atacaram pelo leste, com jatos Lignite, de fabricação britânica. O presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, atacou pelo Mediterrâneo com caças Mirage 3, de fabricação francesa. O Iraque atacou com MiG e 100 tanques e infantaria. Os árabes tinham certeza que conseguiriam a extinção de Israel e a libertação da Palestina. Mas 6 dias depois, os israelenses venceram essa batalha. E depois continua o relato que esses jatos MiG e também os jatos ingleses, eles perdiam a noção, os radares dele de localização falhavam. Os que estavam ali, que nós conhecemos como Irã e Iraque, que atacavam sentido Mediterrâneo, passavam sobre Israel e não via Israel. Os que vieram pelo Mediterrâneo de porta-aviões, cedido pelo Kuwait e pela Arábia Saudita, levantavam um voo dos porta-aviões no Mediterrâneo, passava sobre Israel e não via Israel. E ia para o outro lado. E isso é fato. Os tanques que vieram pelo Egito, que eram tanques preparados para areia, estão lá até hoje. Um dia que a gente for para Israel, eu tive a oportunidade de entrar pelo canal de Suez, e eles deixam lá, como memorial, os tanques dos egípcios estão lá até hoje cravados na areia. Eles eram feitos para andar em areia, porque ele tem uma esteira especial para andar na areia. E eles começaram a cravar na areia e não ia. Os sírios que vieram pelas colinas de Golã, teve uma grande tempestade que eles não conseguiam entender e ficaram desnorteados
e não conseguiram chegar até Israel. Quem que esteve com a mão nessa guerra? Amém, meus irmãos? Por quê? Porque em 1967 cessou em Israel o domínio. Foi quando Israel entrou em Jerusalém e tomou posse de Jerusalém. E até hoje está lá. Amém, meus irmãos? E também tomou posse do Monte Sinai e da Península do Sinai. E só devolveu, através de um acordo feito com mediação dos Estados Unidos, muitos anos, quase 15 anos depois, que devolveu ao Egito numa negociação. Mas Jerusalém deixou de ser pisado pelos gentios. Amém, meus irmãos? Essa é a terceira profecia. E Jesus falou, quando Jerusalém deixar... Vou ler novamente aqui com vocês. Aqui, Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Amém, meus irmãos? E o tempo dos gentios em Jerusalém se completou. Pode a ONU tentar trazer de volta, inclusive o nosso governo aí, pela pessoa do nosso caríssimo Lula, e também pela nossa ex-presidente, eles assinaram um acordo dizendo que o Brasil era a favor. Você sabe disso, você que não, às vezes não estava entendendo o que estava acontecendo, que querem devolver Jerusalém nas fronteiras de 1967, ou seja, devolver Jerusalém aos palestinos, aos árabes. E aquilo que Deus faz, jamais voltará atrás. Amém, meus irmãos? Tudo isso aqui são profecias, são sinais. Não digo nem profecias, porque saiu da própria boca do Senhor. São sinais que Deus deu. Então nós vimos que Deus deu um sinal para aquela geração daquela época. Deus deu um sinal para gerações de Israel, um pouquinho mais à frente, de que se tornaria ser nação novamente. Deu sinal com relação a respeito de Jerusalém, que seria exterminado aqueles que são gentios, que pisavam em Jerusalém, e Jerusalém voltaria ao domínio dos judeus. Tudo isso foram sinais que já aconteceram. Amém, meus irmãos? Agora vem sinais para nós, como igreja. E Jesus continuou a falar e a mostrar. Voltemos no livro de Mateus, capítulo 24. Amém? Na bênção. Versículo 3. Deu para entender até aqui, meu irmão? Na bênção. Então nós vimos que o templo seria destruído, foi destruído. Vimos que Israel voltaria a ser nação, voltou a ser nação. Vimos que Jerusalém voltaria ao domínio dos judeus, Jerusalém voltou ao domínio dos judeus. Agora nós vamos ver o restante. Aqui no capítulo 24, versículo 3. Estando ele assentado ao Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Continuam a perguntar a Jesus. E agora ele vem falando algumas coisas que diz respeito a nós. Amém? Como igreja. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Amém? Mais um ponto para nós como igreja. Agora já começamos a entrar na nossa era igreja. Se prepara, meu irmão, que vai aparecer muitos Cristos por aí, muitos Messias, na bênção. Se prepara, já houve alguns aí, já manifestou alguns anos atrás, e vai continuar a aparecer, pessoas dizendo ser Cristo, ser o Messias. Amém, igreja? Pode se preparar. Ah, pastor, não sei, mas como que eu vou saber se é ou não é, se é o verdadeiro ou não é? Meu irmão, a hora que vier Jesus de verdade, pode ficar tranquilo. Ninguém daqueles que são dele ficará sem saber. Você não vai precisar de WhatsApp. Você não vai precisar de outros meios de comunicação. Porque nós lemos lá em 1 Tessalonicenses. Aqueles que já morreram em Cristo, virá com ele primeiro nos ares. Amém, meus irmãos? E logo a seguir, o que vai acontecer? A igreja será arrebatada. Meu irmão, quando você não precisa ficar atento, aí, eu preciso ver os comerciais, eu preciso ver, né, o que estão falando, porque está aparecendo muito Messias aqui, ali, vai. Meu irmão, não se preocupe. Você só tem que se preocupar a hora que você estiver num culto, ou estiver na rua, e de repente, plof, virar um montinho de roupa.
Aquele lá foi arrebatado, meu filho. Se eu estou vendo a roupa, é porque eu fiquei. Aí sim você se preocupa. Amém? Então eu quero deixar muito bem claro, não se preocupe com isso, Jesus já deixou muito bem claro para nós. Então não se preocupe, depois nós vamos estar falando a respeito de arrebatamento. Na bênção, aí eu preciso estar atento. Eu preciso ver toda hora no WhatsApp, vai que, né, o Messias já está aí. Ai, às vezes vem alguém falando, pastor, você viu que o Messias está aparecendo-se aonde? Ai, porque está aparecendo sinal assim, assado. Esses dias atrás veio aí uma notícia bombástica. Vieram muitos me perguntar, ai, pastor, você viu lá em Jerusalém, teve lá uma trombeta, tocou, fez um anel, isso, aquilo. Eu olhei, falei, isso aí não está muito certo, não. Eu falei, não é possível, será que é? Não. Eu falei, se for, eu já fiquei. Aí eu estou preocupado. Se for, não deu mais um mês, já veio a mentirada aí, que aquilo foi uma montagem que fizeram, aproveitaram uma filmagem que deu lá, um negócio meio circular. Aí, meu irmão, não se preocupe. A vinda do Messias, ela virá como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E aqueles que for dele, os que já morreram em Cristo, que a palavra diz que dormem com o Senhor, virão com ele, e o negócio vai ser muito rápido, meu irmão. E aqueles que estiverem aqui, que for do Senhor, serão arrebatados. Na bênção. Então, mais um sinal. Falsos messias. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Amém, meu irmão? Vai ter. E está tendo. Tá? Eu estava vendo uma pesquisa, até entrei para ver uma pesquisa a respeito de uns controles de terremotos que eles têm registrado. Achei muito interessante. Qualquer dia eu vou trazer na escola bíblica, eu vou mostrar para vocês. Eles começam a mostrar os terremotos, que começaram a marcar, a delinear e marcar sobre toda a terra. Começaram a marcar, parece que em 1942, uma coisa assim, que começaram a marcar os terremotos, com sismógrafos em vários lugares da Terra. E o interessante, meu irmão, é muito interessante, porque começa assim, embaixo passar os anos, um cronômetro dos anos, correndo, virando ali. Então, 1942, por exemplo, começa, puf, puf, um negocinho assim, vai aparecendo uma luzinha, que lá no terremoto. Aí, à medida que vai passando o tempo, começa puf, 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 ou seja, ele aparece o terremoto e depois some aquela luz. E de uma altura para frente, mais ou menos ali do ano 1998 para frente, começa a pipocar terremoto que você nunca viu. Ou seja, isso são sismógrafos que vai registrando. Aí então, não, fica tranquilo, isso é um sinal. Fala assim, é um sinal. Inclusive, a hora que você vê, está o mapa mundi lá aberto. De uns tempos para cá, praticamente do ano 2000 para cá, começam uns puff-puff num local chamado Brasil. Coisa que nunca teve. E graças a Deus que é um puff-puff pequenininho, porque a luz aumenta conforme a intensidade do terremoto, mas coisa que não tinha, começou, e nós já vimos que teve terremoto aqui em Minas Gerais, teve terremoto, para você ter uma ideia, lá no Amazonas, teve terremotos em outros lugares, em escala menores, mas não tinha antes, e tá uns puff-puff para todo lado, amém? Pragas, bom, nem precisa falar, pestes, pragas, então tudo isso é sinal, fala assim, é sinal, amém? Não precisa desespero, vão acontecer. Nós precisamos estar com o Senhor. Continuando para a igreja. Então nós vimos guerra, sempre teve guerra. Nação contra nação, Primeira Guerra Mundial, 1916, depois em 32, Segunda Guerra. Rumores de guerra. Rumores de guerra é o que a gente mais ouve por aí. Começou na famosa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Lembra disso? E tem gente que não lembra. Lembra sim, eu sei que você lembra. Tá? Rumores de guerra. Então, tudo isso são sinais. Continuando. Versículo 8. Todas essas coisas, porém, serão os princípios das dores. Princípios.
E o Senhor, quando fala a respeito da sua segunda vinda, vou mostrar aqui depois, ele faz uma analogia como uma mulher grávida que dará à luz. Então, a mulher que vai dar à luz aí, parto normal, sabe o que é princípio das dores. Começa a contração, sei lá, de 12 em 12 horas, aquela gritaria. Ah! Depois passa para 6 em 6, 4 em 4, 2 em 2, 1 em 1. Aí já vai para 15 minutos. Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Então o Senhor está falando, olha que acontecer essas coisas, terremotos, pestes, não sei o quê. Isso aí é só o princípio. Porque as dores mesmo virá como tribulação e grande tribulação. E nós cremos que a igreja será arrebatada. Vamos continuar. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém, meus irmãos? E tem acontecido muito nesses tempos. Muitos mártires, vocês têm visto. Vocês lembram aqueles muçulmanos que puseram aqueles cristãos vestidos de laranja naquela praia e degolaram todos, vocês lembram disso? E outros que têm sido aí odiados pelo nome do Senhor. E falou, não, isso tudo também está dentro do cronograma, isso tudo são princípios, as coisas estão sendo mostradas, são sinais. Fala assim, sinais. Versículo 10, nesse tempo, bom, no tempo em que estarão matando muitos cristãos, agora o Senhor fala, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Amém, meus irmãos? Aqui está falando da igreja. Surgirão muitos, o quê? Falsos profetas. E enganarão a muitos. Eu quero dizer para vocês, também está conhecendo, muitos estão se escandalizando. Nós viajamos agora, a gente não assiste televisão, nem dá tempo de ver televisão, não dá tempo, é muita correria, isso, aquilo, preparar culto, e eu dou graças a Deus para isso. Mas de repente, nós estávamos lá no hotel, se liga, porcaria. Daqui a pouco tinha, eu não vou falar que chapeludo que é, que pano de saco que usa, essas coisas porque é antiético. Mas na hora que eu comecei a olhar aquilo, eu falei, Jesus, como é que tem gente que acredita nisso? É por isso que vem os escândalos, negociações de fé, de cura, descarado, um negócio assim, aberto. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, escandalizarão a muitos. E isso traz problema, começam a trair-se mutuamente, porque o inimigo começa a entrar no meio da igreja, começa a acontecer, surgirão muitos falsos profetas. Lá no versículo 4 ele está falando de falsos cristos, falsos messias. Agora ele está falando de falsos profetas. É rapidinho só com relação ao profeta. Abra comigo Deuteronômio, vamos lá, é interessante, quero que vocês prestem atenção. Deuteronômio, capítulo 18, tá? Quando Deus fala a respeito dos profetas. Há profetas, existe profetas, eu creio que ainda existe profetas, amém, meus irmãos? Eu creio que existe profecias, porém nós devemos ficar atentos. Presta atenção aqui, no capítulo 18, vamos pegar do versículo 18 para frente, amém? Deuteronômio 18, e isso vale para nós hoje, quero depois explicar para vocês. Eu lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Amém? Profeta é aquele que fala no nome do... É sério isso ou não, meu irmão? É sério eu pegar e dar uma procuração assinada a um de vocês e falar, olha, você vai fazer em meu lugar. É sério isso ou não? Muito sério. Agora vamos continuar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Se o profeta ouve Deus e não fala, Deus vai pedir conta. Agora continuando. Mas o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. E é por isso que tem muita gente morta no meio da igreja. Porque tem muita gente que não tem noção e surgirão muitos falsos profetas. Tem muita gente, meu irmão, que não tem noção de que Deus é Deus. Tem muita gente que pega coisas pessoais
e fala como se fosse Deus falando. Tem muita gente que tem um sonho lá, uma coisa assim, e depois diz que foi Deus que falou. Toma muito cuidado com isso, meu irmão. Tome muito cuidado, porque aquele que fizer isso será morto. Pastor, mas isso foi para a antiga aliança, pastor. Isso não é para nós hoje, foi lá na antiga aliança. Quero falar para vocês, vai comigo rapidinho, senão não vamos terminar hoje. Livro de Romanos, no capítulo 11 de Romanos, versículo 29. Eu quero mostrar para vocês nessa carta aos Romanos, Paulo, pelo Espírito Santo, adverte a igreja, ao povo de Roma, a respeito da aliança, da antiga aliança e da nova aliança. Amém, igreja? Fala assim, falar no nome do Senhor é sério. Tome muito cuidado. E eu costumo advertir a igreja, um profeta sempre era reconhecido. Quando um profeta chegava num determinado lugar e não sabia quem era, primeiro eles mandavam examinar quem que é esse camarada, para depois escutá-lo. E ele vinha geralmente com a sua genealogia. Por isso que quando um profeta é apresentado na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele fala assim, profeta, fulano de tal, filho de tal, herdeiro de tal, e fala da genealogia dele inteira. Por quê? Para mostrar de onde ele veio, da linhagem que ele veio, para que a palavra dele seja confiável. E assim mesmo, geralmente, mandava ele na terra dele perguntar, tem aí um fulano, filho de ciclano? Tem. Aí voltava na mulinha. Se prepara, porque o homem é fera. Aí todo mundo ficava quieto, falava, fala a Deus. Agora, se não era, já dava um chute nele, sai daqui, falso. E muitas vezes, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, há uma coisa errada no meio da igreja. Há uma coisa errônea e o inimigo usa muito de falsos profetas, porque tem uma coisa dizendo assim, eu não posso ir contra um profeta de Deus. Meu irmão, você pode sim questionar pelo Espírito um profeta do Senhor. Amém? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, como está lá no livro de Deuteronômio, veja lá, fala assim, o Senhor diz, olha, um profeta que é meu profeta, tudo que ele falar acontecerá E nós, quando nós questionamos, nós não estamos questionando Deus, nós estamos questionando o profeta. E isso podemos fazer, amém, igreja? Agora olha só o que o Senhor nos adverte aqui, versículo 29, depois você lê em casa o resto. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém? Aqui ele está falando da antiga aliança, está falando da nova aliança. Ele vem fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele está falando o seguinte, agora na nova aliança, existem profetas e usam isso como dom de Deus. Amém, meus irmãos? E na antiga aliança existia profetas e era por vocação. E tem diferença. Na antiga aliança, os profetas, os sacerdotes e tudo isso era vocação. Para nós é dom de Deus. Amém, meus irmãos? E Ele dá a qualquer um, a qualquer momento, na hora que precisar, porque o dom é de... E podemos pedir? Podemos. O Senhor também nos dá liberdade para isso. Mas o que está falando aqui? Prestem atenção, o Senhor diz à igreja, através de Paulo, a essa carta aos Romanos, aquilo que vem do Senhor, quer por dons, quer por vocação, ou seja, quer que foi dito na antiga aliança pelos profetas, pela vocação, ou dito hoje pelos profetas como dom de Deus, é irrevogável. Mas nós devemos prestar atenção. E esse é mais um sinal. E o que hoje está coalhado no meio da igreja é falsos profetas. Qualquer Zé Mané aí levanta a voz e fala, Deus disse. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque ele vai te cobrar. Porque é muito sério. Eu não sei você, mas eu creio que você não gostaria que alguém chegasse em algum lugar e falasse algo em seu nome. Você gostaria disso? A não ser que você falasse, não, pode ir lá e falar em meu nome isso. E assim mesmo, quem for falar tem que ter muita responsabilidade para falar exatamente aquilo que você pediu que falasse. E tem muita gente brincando, achando que Deus é coisinha à toa, achando que Deus é criança, achando que Deus é homem como nós. Não, Ele é Deus. E Ele falou, aquele que fizer isso, morre. Na antiga aliança morria fisicamente, na nova aliança morre espiritualmente. E se essa pessoa não pedir perdão para Deus, vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque Deus é Deus. Fala assim comigo, Deus é Deus. Então olha só,
Tem isso no meio ou não? É sinal ou não? E hoje o que tem de maior coisa por aí é falso profeta. É profecia disso, é profecia daquilo. E eu falo para vocês, eu creio, existe, sei que tem, porque é dom de Deus e é para a igreja, é para o nosso crescimento. Mas tome cuidado. Continuando. Por isso que muitos se escandalizarão, muitos se odiarão, tá? Surgirão falsos profetas, versículo 11, e enganarão a muitos. Na televisão eu vi cada pataquada daqueles caras. Eu falei, gente, como é que um camarada desse tem coragem de falar um negócio desse e dizer que é Deus que está falando? Sendo que está ali, é nítido para quem conhece a palavra, para quem conhece a Bíblia. E outra coisa, meu irmão, a profecia de Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Ele não dá uma profecia que vai contra o que está escrito aqui. Amém, meus irmãos? E tem muita gente falando pataquada, e o meu povo perece por falta de... Por isso que o inimigo luta muito para que você não aprenda da palavra. Por isso que quando tem escola bíblica, falta muita gente. Quando tem estudo, falta muita gente. Por quê? Porque você vai aprender. E quando você aprende, você fica esperto para que o inimigo não venha te enganar. E eu falo aqui abertamente para quem quiser ouvir. Você pode sim julgar o profeta. Você não estará julgando a Deus. Porque o profeta deveria sempre ser julgado. Tinha que ser íntegro. Tinha que saber de onde vem. E às vezes aparece uma pessoa, você não sabe nem de onde veio, para onde vai, surge com aquelas várias cartinhas assim, cheia de carimbo, que passou em não sei que igreja e tal. Ah, eu sou um profeta de Deus e vem e começa a dar um monte de profecia, e todo mundo, você não sabe nem quem é, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Uma vez chegou uma pessoa aqui na igreja com essas coisas aí, uma carta de apresentação, por acaso uma igreja batista, lá do interior de Campinas, no interior de São Paulo aqui. Eu peguei e falei assim, meu filho, você espera aí. Aí depois liguei na igreja dele, segundo a carta, e eu conversei com o pastor. Você é pastor dessa igreja? Sou. Eu quero saber a respeito de fulano de tal. Ele falou, quem que é esse? Eu falei, mas não sei, ele veio aqui com uma carta de apresentação sua. Eu falei, deixa eu ver aqui nos arquivos. Eu entrou lá no arquivo e falou assim, não, esse camarada sumiu da igreja aqui faz mais de 10 anos. Eu falei, é? Se você quiser pegar ele de volta, está aqui. Ele falou, não, meu irmão, não sei nem por onde ele anda. Ele está onde? Que cidade é essa? Eu falei, Franca, Igreja Batista, aqui em Franca. Não, eu não sei. E está aí profetizando e falando. Não está ligado ao corpo. Profeta é ligado ao corpo, meu irmão. Não existe profeta aí que, de onde você é? Eu sou de Deus. Não existe isso. Porque aqueles que são do Senhor, eles só fazem parte do corpo místico de Jesus. Ele é ligado a uma igreja, ele é ligado a um corpo. Ele tem um corpo, ele tem uma igreja, ele tem pessoas junto com ele. Ele pode sair e profetizar, mas ele volta para a sua igreja. Ele é alimentado na sua igreja. Amém, meus irmãos? Toma cuidado. Vamos continuar. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aqui no original, esse amor é ágape. Então, quando é amor ágape, é amor de... E por aumentar, mais um sinal que Deus nos dá, vai aumentar a iniquidade. Fala aumentar a iniquidade. O que é iniquidade, pastor? É coisa que Deus abomina. Se nós pegarmos lá, em Provérbios de Salomão, fala a respeito de 6 coisas que Deus não gosta, e a 7ª ele abomina. E uma das coisas que ele abomina é a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é quando o pecado não pesa mais. Iniquidade é quando o pecado vai entrando devagarzinho e não pesa mais, fica normal. Normal, isso é normal. Não, isso é normal. E é pecado. Pecado para Deus continua sendo. E quando o pecado não incomoda mais, chama-se. Eu gosto de dar o exemplo rapidinho, já estamos terminando. A pastora Márcia já está dando sinal aqui, mas eu preciso falar a respeito disso. Eu gosto de pegar exemplo prático para a nossa vida. Eu gosto de pegar o exemplo da rã, amo esse exemplo, para a gente entender a iniquidade. A rã, ela tem o sangue frio, ela é um anfíbio. Então, o sangue dela se adapta ao ambiente. E se você pegar uma rã viva, bonitinha, olhando para você, assim, com aquela carinha de rã, você pega, e você pegar uma panela com água, jogar ela naquela água fria, ela vai ficar ali gostosa, nadando, que gostoso. Se você pegar aquela panela, pôr para esquentar, não precisa ferver, deixar quente, bem quente. E você pegar a rã, jogar lá dentro, a hora que ela cair, ela vai sentir a diferença de temperatura, ela vai dar um pulo e sair da panela. Defesa. Agora, se você pegar a rã, colocar na panela, aguinha fria, e colocar a panela no fogo, e acender o fogo, fogo baixo,
baixa a temperatura, devagarzinho, você vai esquentando, esquentando, ela vai nadando. E ela olhando para você com aquelas perninhas assim. E ela vai nadando, nadando, e olhando para você, e a temperatura vai aumentando, e ela não percebe, porque ao mesmo tempo que aumenta a temperatura da água, aumenta a temperatura do seu sangue, e ela não vê essa diferença de temperatura. E ela morre cozida, sorrindo para você. Quem gosta de comer rã, uma maneira ótima de cozinhar rã. Não precisa matar ela, não, vai lá, põe na panela, acende o fogo devagarzinho, e ela vai lá. E isso é iniquidade. Iniquidade, o inimigo sabe, o diabo sabe que se falar abertamente para você determinada coisa, você vai dar um pulo e vai sair, isso é de Deus. Mas se ele vier devagarzinho, isso pode, é só isso, é só ali. É só 2 dedinhos, é só 5 dedinhos, é só 10 dedinhos. É só socialmente, é só não sei o quê. Não, eu só vou naquele ambiente para evangelizar. Já viram isso? Sabe o que é? Eu tenho um chamado. Para evangelizar umas amigas minhas lá na chácara da Luzinha Vermelha. Engraçado, o camarada não evangeliza ninguém, nem o vizinho, nem o cachorro do vizinho, nada. Mas lá na chácara da Luz Vermelha ele vai evangelizar. Vai assim, devagarzinho, sorrateiramente. Então aquilo que antes te atormentava começa a não atormentar mais. A coisa vai ficando normal, vai ficando natural. Uma mentirinha aqui, 2 mentirinhas ali, 4 mentirinhas, 5, 6. Daqui a pouco eu minto tanto que eu não sei mais o que é verdade na minha vida. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira. As coisas misturam. Vocês já viram pessoas assim? Que mente tanto que já não sabe mais a realidade, não sabe mais o que é verdade, e achando que está abafando. Iniquidade. E assim vai todos os exemplos. E aqui a palavra é muito bem clara. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Graças a Deus tem um quase. Pode, pastor. Não, isso pode. Não, vamos fazer iniquidade. Vamos fazer um culto assim para os jovens. Vamos fazer... Põe um globinho rodando, daqui a pouco luz escura, daqui a pouco fecha tudo, pinta de preto a parede, bota alumínio ali nas coisas, vai ficando cada vez mais escuro, cada vez mais tétrico, cada vez mais. E aí tem gente se amando os cantinhos. Iniquidade. Tudo isso é sinal, fala assim, sinal da segunda vinda do Senhor. Você já viu qualquer coisa semelhante ou não? Então Deus está vindo. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será... Amém, meu irmão? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando chamarem você de crentão, chamarem você de bitolado, de graças a Deus, meu irmão, fala assim, glória a Deus, porque então eu estou na tendência de estar nos salvos. Amém? 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse é o último sinal que o Senhor dá para a igreja hoje. O evangelho, a palavra, a salvação, a boa nova, será pregada em todas as nações da terra. Há pouco tempo atrás, eu creio que alguns aqui devem lembrar, a gente orava muito, não faz muito tempo, nós como igreja, orávamos muito pela janela 1040. Quem lembra disso? Janela 1040, meridiano 10 ao meridiano 40. A terra é dividida em meridiano, como se fosse gomos, de uma mexerica. E o meridiano 10 ao meridiano 40 estavam as nações em que o evangelho ainda não tinha entrado. E graças a Deus, pelos missionários, olha, falta poucas nações que ainda não chegou o evangelho. E a hora que o evangelho chegar em todas as nações, nós não sabemos direito ainda, mas olha, diminuiu muito, graças a Deus. Tem sempre ali no mural, a gente tem ali alguns noticiários de alguns missionários que estão nessa janela 1040, que já tem diminuído bastante. Então, Deus está agindo em nosso favor. Amém, meus irmãos? E a hora que o evangelho for pregado em toda a terra, em todas as nações, não tem mais ninguém, para não dizer que nunca ouviu falar. A hora que for pregado, meu irmão, como um raio. Nós devemos estar preparados. Que dia que Jesus vai voltar? Hoje. De repente é hoje. Às vezes, não sei, lá no Himalaia, não sei aonde, lá, tem um missionário lá, e Deus falando, se pregar para aquele, estou voltando. Amém? Pregar, meu irmão. É claro que a palavra nunca volta
vazia. Não está dizendo que seja aceito. É oportunidade. Amém? A oportunidade é igual para todos. Você crê nisso? Fala assim: Deus deu sinais da sua vinda. Fica em pé, em nome de Jesus. Pois nós ficaremos atentos aos sinais, a tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. O Senhor voltará como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Amém, meus irmãos? Não perca tempo, meu filho. Não fica perdendo tempo, não. Vamos estar firmes no propósito do Senhor. Pois aqueles que perseverarem até o fim será... Aqueles que perseverarem até o fim será... Oh, glória a Deus. Amém. Não queremos ficar para segunda época, para exame final. Amém, igreja? Em nome de Jesus.